Olá, Vivência do Cerrado. Esta semana a Gazeta começa uma série de entrevistas e bate-papos para a gente entender e dar vozes a diferentes setores envolvendo o PL da concessão do Parque Estadual do Jalapão. O PL ainda tramita na Assembleia, né? Há uma expectativa que seja votado talvez essa semana, e a Gazeta quer, antes de tudo, dar voz, ouvir todos os envolvidos, todos os setores. E para começar essa série, hoje, nessa segunda-feira, nós faremos aqui agora uma conversa franca, direta e reta com um dos envolvidos aí na elaboração e nesse processo, o secretário executivo da secretaria responsável, Robson Menezes, que gentilmente nos atende no início da semana. Robson, tudo bem com você? Obrigada por nos atender. E, para começar, a pergunta que não quer calar. Por que está tendo esse desencontro aí de percepções sobre esse projeto de concessão? Os setores dizem que não querem, o governo apresenta aí números promissores de aumento de visitação e tal. Onde que não estão se encontrando aí os desejos de alguns setores com desejos de governo com relação ao Jalapão? Oi, Maria Zé. Obrigado pela oportunidade. Agradeço a você e a toda a sua audiência aí por essa oportunidade da gente estar falando mais um pouquinho sobre esse projeto tão importante para o nosso Estado, né? Se a gente pegar a maioria das falas que foram feitas durante a audiência que ocorreu lá na Assembleia Legislativa, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, boa parte dessas falas, inclusive de setores da própria comunidade ou da trade de turismo, eles iniciavam assim: olha, eu não sou contra a concessão. O que eu não quero é que as coisas aconteçam sem diálogo, a gente precisa de informação, a gente quer entender, a gente precisa conhecer o projeto, né? E essa é a grande questão que suscitou, na verdade, toda essa confusão que ocorreu durante aquela audiência, né? Alguns ânimos um pouco mais exaltados, né? Algumas pessoas com pouca disposição para ouvir, mas muitas outras se colocaram de maneira muito positiva e entenderam que ainda tem todo um processo pela frente. Outras ainda estão muito preocupadas. E a nossa função aqui é exatamente esclarecer toda a comunidade, todos aqueles que têm carinho e apreço pelo Jalapão, que é um patrimônio de todo o povo do Tocantins, e a gente sabe que, na verdade, essas pessoas que se mobilizaram e foram até lá, muitas delas estão preocupadas com seu sustento, preocupadas com como que vai ser sua vida após um processo como esse, no que isso vai interferir ou não diretamente no sustento dessas pessoas. E a gente também tem, infelizmente, no Tocantins, um histórico de processos que são empurrados goela abaixo, né? Pessoas, inclusive, fizeram questão de lembrar que a própria formação, criação daquele parque estadual não foi debatida. Ou seja, o parque estadual ele ocupa a área que seria realmente mais apropriada para ser o parque estadual. Isso não foi discutido com as comunidades, isso não foi debatido, e as pessoas se apegam a essas lembranças que não são muito positivas, e ficam inseguras e inquietas se realmente isso não está se repetindo mais uma vez. Ou seja, vem mais uma vez o governo impondo algo que não discute com a sociedade, algo que só vai prejudicar aqueles que têm direitos e que têm toda a sua vida já planejada em torno daquelas comunidades ali, e a gente compreende, sabe que isso é extremamente preocupante para elas, e nós temos a certeza de que nós vamos esclarecer cada uma dessas dúvidas e deixar toda a comunidade do Jalapão e do Tocantins absolutamente compreendendo todo esse processo e sabendo exatamente quais são os passos que virão daqui para frente e o que é, na verdade, essa concessão do Jalapão e dos demais parques, né? Falar em passos pela frente, Robson, eu queria que você explicasse, esclarecesse para os nossos leitores, muita gente do Jalapão com certeza vai assistir esse material, quais são os passos para essa concessão? Quando que, de fato, deve acontecer? Quais são todos os passos que antecedem? Em que etapa a gente está? Explica para a gente direitinho como é que funciona isso. Como vai funcionar? Para começar, a gente tem que entender que o que está sendo discutido pela Assembleia Legislativa é um processo que é necessário para que a gente possa prosseguir nos estudos e nas avaliações necessárias para discutir uma possível parceria com a iniciativa privada
para fomentar o turismo naquela região e nas demais regiões dos outros 3 parques, né? Então, o governo enviou um pedido de autorização à Assembleia Legislativa, que é uma autorização que indica o seguinte: Assembleia, nós podemos ter parcerias com a iniciativa privada como uma possível solução para que a gente possa fomentar o turismo, fazer os investimentos necessários para a proteção do parque, para oferecer melhores condições para os turistas que visitam os parques. E é isso que a Assembleia, na prática, vai informar, se a Assembleia concorda que este é um caminho possível ou não. Agora, uma vez a Assembleia votando isso, não significa que os 4 parques, a partir desse momento, estão sob concessão da iniciativa privada, porque cada um deles tem que ter um estudo muito aprofundado, com avaliações do ponto de vista técnico, ambiental, jurídico, e todos esses estudos eles precisam ser submetidos às comunidades e a todos os interessados nesse processo. Então, o que a Assembleia vai votar é uma autorização para que o governo possa prosseguir nesse caminho. Agora, se esse caminho é viável, então, nesse momento, nós estamos com Jalapão e Cantão com a fase de estudo sendo concluídas. Se essa fase desse estudo básico preliminar, que é o ponto de partida de toda essa discussão, apresentar viabilidade técnica, nós apresentamos os estudos para a comunidade e, a partir daí, nós vamos debater junto com a comunidade. E quando a gente fala comunidade, nós estamos falando não apenas das comunidades tradicionais dessas regiões, como os quilombolas ou os torronzeiros, mas nós estamos falando também de todos aqueles que usufruem direta e indiretamente do que acontece naquelas regiões. Comerciantes, aqueles que estão no âmbito do turismo, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, Justiça Estadual, Federal, todos esses agentes vão participar ativamente, vão tomar conhecimento de cada detalhe desse projeto base. Então, no momento atual, o BNDES, que foi o órgão contratado para desenvolver os estudos do Jalapão e do Cantão, o BNDES está concluindo os estudos de modelagem, que são os estudos que vão dar essa base para que a gente possa debater. Ele entrega esses estudos agora, ainda dentro desse mês de agosto, para o governo do Estado. O governo do Estado termina de fazer sua avaliação desses estudos, e aí, a partir daí, é que nós vamos ter algo para ser discutido com a sociedade. Não dá para discutir o projeto do Jalapão sem ter o projeto em mãos. Então, é por isso que ainda não houve discussão do projeto em si, né? Porque o projeto ele está sendo concluído para que aí sim a gente possa apresentar. Mas eu queria abrir um parênteses, Maria José, se você me permite, para dizer o seguinte: esse processo começou, no caso do Jalapão, em 2017, através de estudos que foram feitos com o apoio do Banco Mundial. Desde 2017, no ano de 2017, 2018, reuniões já foram feitas com as comunidades locais, apontando que uma parceria público-privada poderia ser uma solução para que a gente pudesse realmente dar um salto no desenvolvimento do turismo naquelas regiões. E depois nós tivemos o ano de 2019 para que a gente pudesse, a partir desses estudos preliminares, começar a estruturar uma etapa que seria mais substancial, que é essa que nós estamos vivendo agora, de estudos mesmo técnicos, econômicos, financeiros, jurídicos, sendo feitos através do BNDES. Durante esse período de estudos, o Conselho Consultivo do Parque Estadual do Jalapão sempre foi devidamente informado de que os estudos estavam correndo e que, após eles serem concluídos, eles seriam submetidos à comunidade. Então, isso é algo que a gente sempre deixou claro. Cada uma das etapas que a gente ia vivenciando, desde a assinatura do contrato com o BNDES para cá, a gente sempre deu ampla publicidade através dos portais do governo, através da imprensa. Você mesmo divulgou vários daqueles passos que foram dados no passado em relação a um projeto que poderia discutir uma concessão dentro dessa região. E aí, agora que nós estamos terminando os estudos de modelagem, aí sim nós vamos apresentar esse texto base para ser debatido com as comunidades. Entendi, secretário executivo. Tanto os prefeitos quanto os líderes que têm falado aí, ponderado sobre essa discussão, eles são unânimes, como você falou, em dizer que não fomos consultados, não estamos sabendo de nada, não tivemos acesso ao processo.
Como que vocês vão conduzir essa parte de comunicação com eles? Vai ser só via conselho, vai ser formado uma comissão? Como é que o governo vai atender esses líderes por informação, por detalhe, por fazer eles se sentirem também parte desse processo? Vai ser só nas audiências públicas ou vai ter outros meios? Ou ter outros meios? O prefeito de Mateiros, por exemplo, que ele inclusive lidera, me parece, o consórcio, pelo menos falou assim durante aquela audiência, né? Ele esteve pessoalmente aqui na Secretaria de Parcerias e Investimentos há cerca de um mês e ele recebeu todas essas informações de que, prefeito, nada vai ser feito sem discutir com a comunidade. Prefeito, nada vai ser feito sem que o senhor e os vereadores, que são os legítimos representantes eleitos do município de Mateiros, no qual o parque está situado, então, por isso que esse é o primeiro município que a gente tem toda uma preocupação, porque o parque está dentro do município de Mateiros, nada vai ser feito sem essa discussão. E aproveitamos para explicar para eles alguns aspectos de que o parque não seria... por exemplo, há uma discussão às vezes uma confusão entre o Parque do Jalapão e a Área de Proteção Ambiental do Jalapão, a APA. A APA ela é muito ampla, né? Então ela envolve praticamente o território do município inteiro, né? Ela envolve uma série de outras regiões dali, vários outros municípios ali daquela região. A APA, ela nunca foi objeto do estudo, a não ser do ponto de vista ambiental, ou seja, que não podemos desenvolver atividades dentro do parque que tenham um impacto ambiental no parque e na área de proteção como um todo, né? Por isso é que o plano de manejo do parque sempre foi um fator fundamental para que a gente pudesse estruturar o que pode e o que não pode, né? Mas o prefeito, acompanhado, inclusive, na época do secretário de Turismo, ele recebeu essas informações nossas, tranquilizando, prefeito, nada vai acontecer sem que haja essa ampla discussão. Bom, eu não sei o que aconteceu de lá para cá, mas o prefeito recebeu essa informação e eu acho que nós não fizemos nenhum tipo de movimento diferente que apontasse um outro caminho. E como que vai se dar agora, Maria José? Com essa conclusão dos estudos, nós vamos abrir a fase de consulta pública, que é quando nós vamos disponibilizar todas as documentações que foram frutos desses estudos, para que técnicos, especialistas possam esmiuçar cada um daqueles aspectos que estão sendo tratados ali. Então, nós vamos contar com o apoio do pessoal das universidades, da Universidade Estadual, Unitins, da Universidade Federal, especialistas nesse tema, tanto especialistas em meio ambiente, especialistas que estudam a situação daquelas comunidades, especialistas em economia, em turismo. Todo esse pessoal vai poder esmiuçar cada um desses documentos. E, ao mesmo tempo, também nós faremos apresentações, tanto para aqueles que são chamados hoje, no jargão desse âmbito de projetos, como stakeholders, ou seja, aquelas pessoas que são representantes e que são agentes importantes que precisam receber essas informações de maneira diferenciada, como é o caso dos prefeitos, presidentes de associações, aqueles que representam comerciantes, trade do turismo, todos eles vão participar de reuniões para que a gente possa fazer apresentações, inclusive focadas na área de interesse daqueles grupos. E também faremos apresentações do projeto para a comunidade local de uma maneira geral. Todos aqueles que quiserem ter conhecimento, eles vão saber data, hora e local onde vão ocorrer essas reuniões e vão poder ir lá assistir, participar, perguntar, né, colocar seus pontos de vista, porque tudo isso faz parte do processo de construção desse projeto. O projeto base é o que é entregue pelo BNDES. Agora, o projeto final, ele é fruto de todo esse debate, toda essa parte que envolve comunidade, especialistas, é tudo isso que vai compor o projeto final. E aí sim, nós vamos ter um projeto que vai apontar. É sim possível fazer uma parceria com a iniciativa privada? Em que bases? Quais são os termos que vai ter que estar constando no projeto? Quais são as obrigações desse privado que venha a assumir serviços turísticos no Parque do Jalapão? Quais são os benefícios diretos que a sociedade vai ter? O que vai ser feito com a receita que vai ser aferida com essa concessão? Né? Ou seja, todas essas regras
elas vão ser construídas nesse debate que vai acontecer com as comunidades e com todos os interessados, com todos os representantes e aqueles que são devidamente representantes do povo do Tocantins. Entendi. Secretário, existe um temor também por parte desses líderes do Jalapão, tenho conversado muito com eles, sobre o impacto econômico. Eles aparentam não ter muitas informações sobre um possível empreendimento que, segundo eles, deve ser construído na área das dunas, e aí eles temem impacto tanto nos quilombos, nas visitações, na parte econômica. O governo vai buscar esclarecer e detalhar isso para que o trade local entenda que a concessão não vem para, como diz eles, segundo eles, afogar e matar os pequenos? É o que eles têm dito. Não, na verdade é o contrário. Qualquer tipo de empreendimento turístico como esse, que na verdade é uma região turística, né? É uma região composta e explorada por diferentes proprietários de propriedades, proprietários de pequenos negócios, né? Operadores de turismo, ou seja, nós temos um grupo muito grande de empreendedores empreendendo naquela região. Nós temos diversos fervedouros, todos eles em propriedades particulares, nós temos diversas cachoeiras, nós temos trilhas posicionadas em diferentes regiões e todas elas também dentro de áreas privadas ou dentro de áreas das comunidades tradicionais, e tudo isso faz parte de um grande roteiro turístico, e é esse roteiro que é a essência do projeto do Jalapão. O parque é uma parte desse roteiro, e a nossa ideia é fazer com que o parque, que hoje, na verdade, oferece poucos atrativos, quando você vai nas dunas, a única atração que você tem são as dunas. Óbvio, uma atração fabulosa, espetacular, mas a gente sabe que com investimento, né, nós podemos ter novas possibilidades de entretenimentos, novas atrações em cada um desses locais do parque que podem favorecer o turismo nesse local. Nós temos dois públicos que, na verdade, hoje ainda não frequentam o Jalapão. Nós temos um público que é chamado de AAA, que são aqueles turistas de altíssimo valor de renda, né? De capacidade de ir para locais e pagar por experiências turísticas extremamente diferenciadas, esses turistas ainda não conhecem, não frequentam o Jalapão. Numa outra ponta, nós temos também aquele turista que é o cidadão que, às vezes, nem um carro possui, ele gostaria de pegar um ônibus, assim como tem todo o grande centro, o cara que, no final do ano, hoje, o turista tocantinense, ele tem como uma das suas principais, e para alguns, inclusive, única fonte de turismo, o turismo de praia no mês de julho. Mas nós queremos que os turistas tocantinenses, que em sua esmagadora maioria não conhecem o Jalapão, não conhecem o Cantão, não conhecem o Monaf, quando a gente fala do Parque das Árvores Fossilizadas, a maioria dos tocantinenses, inclusive de formadores de opinião, não sabe nem para que lado fica. Né? E o Parque de Lajeado, aqui dentro da nossa capital, praticamente, e que hoje também não é conhecido e nem oferece atrações e atratividade turística para as pessoas. Nós queremos que todos possam conhecer. O planejamento nosso do turismo, por exemplo, no Jalapão, com a construção, com a pavimentação de rodovia, com a construção de terminais rodoviários, nós estamos pensando um Jalapão para que aquela pessoa possa ir de ônibus até o Jalapão, chegando lá no Jalapão, poder fazer um mochilão, ou poder, com valores módicos, conhecer atrativos dentro do Jalapão e não ficar única e exclusivamente suscetível àqueles que hoje possuem dinheiro para pagar um operador de turismo para levá-lo para lá. Agora, todo mundo vai sair ganhando com isso, porque nós vamos ter turismo para quem tem pouca renda, turismo para aqueles que hoje já são a essência do turismo do Jalapão, que é o turista de classe média alta, e também turismo para aquele turista que a gente chama hoje de AAA. Todos esses vão se encontrar e vão interagir dentro do Jalapão nas suas mais diferentes ofertas. Tem um turista que quer uma pousada mais barata, tem um turista que vai querer ficar na casa de uma pessoa da comunidade. Hoje, o Airbnb, por exemplo, através dele, pessoas pagam para ter experiências pelo mundo inteiro, para ficar dentro da casa de uma pessoa local, para conhecer
e ter uma experiência turística através dessa convivência com uma família que mora naquele local. E quando a gente fizer esse processo, fizer com que mais gente no Brasil e no mundo possam se interessar pelo Jalapão, para vir para o Jalapão, nós vamos distribuir renda para todos. Para aquele que já possui um restaurante, aquele que já possui uma pousada, para aquele que tem um atrativo, e inclusive o governador Mauro Carlesse, aí eu não posso, infelizmente, antecipar, mas ele vai fazer ainda uma série de anúncios que vão fazer com que todos aqueles que já estão empreendendo e aqueles que pretendem, estão iniciando agora seus empreendimentos turísticos, são pessoas da comunidade, eles ainda vão contar com diversas outras formas de apoio e que vão fazer com que esse projeto seja vivenciado por todos, de maneira positiva. Esse é o interesse e é esse o compromisso do governo do Estado com esse projeto e do BNDES também, que está junto com a gente à frente desse projeto. Agora, Robson, para dar uma acalmada aí nos ânimos do pessoal da região, vocês vão fazer algum tipo de ação de aproximação, de chamar esses líderes para dentro, explicar melhor? Vocês pretendem fazer algum movimento nesse sentido de unir forças, de agregar, para não ficar Estado de um lado e um grupo do outro, e ficar nesse clima que está, porque está um clima muito, assim, né, o clima da audiência foi um clima um pouco pesado. O pessoal hoje teve reunião já com o doutor Álvaro Manzano, a MPF pedindo também aí que as comunidades sejam consultadas antes de ser votado o projeto na Assembleia. Esse clima que está, assim, de muitos contra, vocês têm alguma estratégia, pretendem fazer algum tipo de ação para fazer com que haja uma união, que haja todo mundo dê as mãos em torno dessa possibilidade de concessão? Bom, Maria José, como eu falei, a gente sempre deu ampla publicidade, nós sempre, através do Conselho Consultivo do Jalapão, nós sempre informamos os passos do projeto, e a partir do momento que nós tivermos o projeto em mãos, nós vamos iniciar a discussão com o projeto. Porque se você observar, digamos, quase a totalidade das questões que eram colocadas naquela audiência que ocorreu na Assembleia Legislativa, eram questões que só podem ser dirimidas com o projeto, não o projeto de lei, mas o projeto do Jalapão, que foi o que suscitou as maiores preocupações lá. Então, nós precisamos, hoje, nós estamos aqui no Palácio abertos a conversar com qualquer um, tanto que nós fomos procurados pelo prefeito de Mateiros há um tempo atrás, como eu já afirmei, e conversamos com ele. Agora, para que a gente possa fazer o movimento de ir até as comunidades, de conversar com todos aqueles interessados e que a gente já mapeou, que a gente já tem tudo isso preparado, nós só precisamos estar com o projeto em mãos, com esse projeto base, que é o projeto que vai ser a base de toda essa discussão. Faltam poucos dias para isso começar a acontecer, e a gente acha que é muito mais produtivo nós realizarmos reuniões com esse projeto em mãos. E daqui até lá, através de canais como o seu, através da sua audiência, por exemplo, nós vamos tentar fazer chegar às pessoas essa informação. Olha, nada vai acontecer sem amplo debate, sem ampla discussão. E isso não é apenas uma promessa, isso é uma norma legal. A lei federal impede com que uma parceria público-privada aconteça sem a realização dessas etapas. Então, mesmo aqueles que a gente sabe que nos dias de hoje falam assim, não, isso é papo de político, né? Não dá para acreditar porque lá no passado não conversaram nada, não fizeram nada, mas não. As leis, inclusive, são leis novas, são leis que foram feitas exatamente para evitar com que situações como as que ocorreram no passado se repetissem. Essas leis, elas asseguram que é obrigatório, não tem como fazer um projeto de PPP, um projeto de concessão dentro desse universo das parcerias e investimentos, sem fazer consultas e audiências públicas. Então, isso é uma obrigação legal, e essa obrigação, além de legal, é ela que faz com que o projeto possa realmente ser um projeto que atenda a todos. Essa fase de consultas e audiências públicas, a gente hoje conversando com o BNDES, e o BNDES falando sobre a experiência dele em consultas e audiências públicas,
o quanto elas enriquecem o projeto. Então, nós temos um projeto base e sabemos que esse projeto vai ser muito melhorado ainda com a participação daqueles que conhecem a fundo, vivem o dia a dia dessa área do turismo e vivem o dia a dia dessa região. Por isso que a gente tem essa certeza absoluta e a gente reafirma aqui, todos os projetos, tanto do Jalapão e do Cantão, que já estão mais avançados, como o do Lajeado, que está começando ainda, através de uma parceria do governo do Tocantins com o Ministério do Turismo e a Unesco. E o projeto para o Monaf, que é o Monumento às Árvores Fossilizadas lá em Filadélfia, que ainda não foi iniciada a fase de estudos, todos esses projetos, quando chegar o momento certo, eles serão discutidos. E no caso de Jalapão e Cantão, faltam poucos dias para a gente iniciar essa fase de apresentação pública do projeto. Mais ou menos quanto tempo deve demorar até chegar na fase final mesmo dos projetos de concessão, secretário executivo? Olha, na verdade, a gente até imaginava que o projeto estaria com a modelagem concluída ainda no finalzinho de julho, iniciozinho, até a primeira semana de agosto. Só que, como a gente não está fazendo nada com pressa, e todas as semanas nós temos reuniões, e que são reuniões exatamente para ir aprimorando e melhorando esse projeto base, nós fizemos algumas revisões, fizemos alguns ajustes ainda na fase de modelagem, para que aí agora sim o BNDES possa nos entregar a versão final do projeto base. Essa versão final do projeto base ainda vai ser apresentada para o governador do estado, vai ser apresentada para os secretários das pastas envolvidas em temas relacionados a esse projeto, como Indústria e Comércio, a DETUC, que cuida da parte do turismo, Naturatins, envolve também outras áreas, como, por exemplo, o impacto no saneamento, o impacto, por exemplo, na segurança pública, o impacto em tantas outras áreas que são transversais e que a infraestrutura da região, tudo isso está sendo discutido em conjunto para que a gente possa concluir o projeto base. Então, eu acredito que entre esses dias finais agora do mês de agosto e os primeiros dias de setembro, nós estamos com um projeto concluído, o projeto básico, para poder levar ele à discussão com as comunidades. Secretário executivo, uma última pergunta. Você enxerga que nesse processo inicial de discussão esteja havendo, de alguma forma, algum tipo de politização dessa concessão? Olha, eu lamento que alguns estejam se aproveitando dessa situação, que é uma situação extremamente benéfica para toda a comunidade. Eu compreendo e respeito muito a preocupação legítima das comunidades. Mas, infelizmente, a gente sabe que, às vezes, interesses econômicos contrários ou interesses políticos, já que o processo eleitoral começa a se avizinhar, já tem gente antecipando muito esse calendário, eles, às vezes, acabam fazendo com que aproveitadores se aproximem de temas como esse e tentem tirar proveito, né? Mas a gente sabe que isso faz parte do processo e nós vamos resolver esse problema conversando com as comunidades diretamente, conversando com os vereadores daqueles municípios diretamente, conversando com os deputados estaduais, ou seja, com os prefeitos, com todos aqueles que têm relação direta com esses projetos, né? E, obviamente, aqueles que vão tentar se aproveitar de alguma maneira do ponto de vista político, que, infelizmente, alguns acabam colocando seus interesses políticos à frente dos interesses da comunidade, esses, por si só, vão ser desmascarados e eles vão acabar se afastando de todo esse processo. Porque quando a comunidade começar a entender o projeto que vai ser apresentado a ela e começar a ver qual é a participação da comunidade, a participação do turismo de base comunitária nesse projeto, que ele é a essência, mola mestra principal desse projeto, é o turismo de base comunitária. Eu tenho certeza que nós vamos ter, dentro de poucos dias, a aprovação e nós vamos ter algumas daquelas pessoas que estavam lá preocupadas e, às vezes, até um pouco exasperadas, né? Falando de uma maneira até um pouco agressiva, né? Porque o momento, às vezes, exigia aquilo, né? Essas mesmas pessoas vão fazer coro a favor desse projeto, vão estar junto com a gente, aperfeiçoando, mudando algum detalhe que possa ser mudado para melhorar esses projetos. E a gente sabe que a gente está, na verdade, todos nós que estamos participando desse momento, nós temos a certeza que nós estamos participando de um momento histórico para o Tocantins. A virada que vai ser dada com esse projeto de concessão dos parques para a geração de emprego e renda no turismo vai ser muito grande.
Cada R$1 investido no turismo movimenta R$7 na economia. E a gente precisa desse dinheiro na nossa economia do Tocantins. Nós precisamos transformar o turismo num dos principais elementos de transformação social no nosso estado. E é isso que a gente vai fazer, e é isso a determinação do nosso governo e do governador Mauro Carles. Ok, secretário executivo, Robson Ferreira, muito obrigada pelo bate-papo. De início, é isso. A gente está ouvindo, conversando com outros setores do Jalapão, ouvindo o que eles pensam, como é que eles estão absorvendo esse momento inicial aí dessa discussão do processo de concessão, porque não há ainda nenhuma aprovação, nem da autorização por parte da Assembleia, isso está sendo discutido ainda. Nós, Gazeta do Cerrado, estamos acompanhando cada detalhe, vamos acompanhar enquanto imprensa vigilante, enquanto imprensa que quer ser a base das informações corretas, apuradas, mostrando aí todos os lados, mostrando que o Jalapão, com certeza, merece todo o diálogo, toda a conversa, e merece os investimentos que venham somar em consenso aí com a população e valorizando quem já atua na região e quem pode chegar para valorizar ainda esse processo. Robson, muito obrigada, tá? Bom trabalho para você. A vocês que acompanhem, fiquem de olho que terça-feira tem mais entrevistas, a gente vai falar com o pessoal da base comunitária, com o pessoal dos quilombos, vamos falar com moradores, e dia 1º a gente vai estar lá acompanhando essa segunda audiência pública. Robson, obrigada. Você que está acompanhando já sabe, Gazeta do Cerrado, aqui, antes dessa notícia, tem que ser verdade. Até a próxima.